Olá, centelhas! Olha eu aqui com a minha centelha, minha centelhinha, para falar com a sua. E aí, preparado? Já separou o seu caderno de estudos, caneta, papel? Porque hoje vai ter conteúdo, hoje vai ter desenho no quadro. Gratidão por vocês estarem aqui, eu e minha equipe estamos acompanhando vocês aqui no chat, conversando, interagindo, lendo o que vocês estão escrevendo. Conversem, mas não percam a atenção da aula, tá bom, gente? Então é muito importante, porque tem bastante conteúdo e vocês sabem que as nossas lives de conteúdo, lives, aulas, elas ficam por 24 horas aqui no nosso canal e depois vão para o portal do Alquimista, que é dos alunos do curso Caibalion. Então vamos lá, gente, vamos começar com os nossos avisos. Quero convidar você a visitar o nosso site temporariamentehumana.com. O nosso site, gente, lá tem a aba Livraria, onde você vai encontrar vários dos livros que contribuíram na minha jornada de expansão de consciência, que ainda contribuem, que eu continuo, aí nessa busca dessa jornada. E também tem cursos gratuitos, tem artigos que eu escrevo e várias coisas sobre o nosso trabalho aqui nas redes sociais, tá? Lá no nosso site. Você também vai encontrar quais são os cursos que a gente tem. Aqueles que não estiverem com turma aberta, você pode colocar o seu nome na lista de espera para quando a gente tiver uma nova turma, quem está na lista de espera sempre tem condições especiais. Outro aviso aqui é o nosso outro canal, Centelha Divina TV. Quero convidar você a conhecer, se inscrever, ativar o sininho lá, porque eu sempre faço séries lá. E também tem áudios de meditação e outro conteúdo, além do que a gente tem aqui no Temporariamente Humana. Então, visita lá, Centelha Divina TV. O nosso Instagram também quero te convidar, gente, porque a gente vai ter nessa próxima semana, lá no nosso Instagram, uma semana, serão 5 dias, de segunda a sexta, vamos estar lá no nosso Instagram com lives todos os dias de segunda a sexta, de 25 a 29 agora, a gente vai estar com a Semana da Mecânica Quântica, onde eu vou estar falando só sobre física quântica, sabe? Gato de Schrödinger, dupla fenda, decaimento atômico do átomo, colapso da função de onda, toda essa coisa aí de física quântica a gente vai estar falando lá no Instagram. Então, se você não tem Instagram, vai logo, porque vai ser conteúdo para mais de metro, tá? O nosso Facebook também, se você gosta do Facebook, se você utiliza o Facebook com frequência, eu te convido a curtir a nossa página do Facebook e compartilhar todas as publicações que a gente faz aqui na comunidade do YouTube, lá no Instagram, no Telegram, a gente faz também no Facebook e você pode compartilhar para iluminar a timeline dos seus amigos, dos seus contatos. E o nosso grupo do Telegram também, convido você a fazer parte da nossa família Telegram. Lá no nosso grupo do Telegram você pode escrever seus comentários e lá nós temos sempre material para download e fotos de bastidores e tudo mais, tá bom? Inclusive as apostilas de todas as lives que a gente faz estão disponíveis lá no nosso Telegram. Também convidar você para o Minutos de Inspiração, você que ainda não faz parte. O Minutos de Inspiração é um curso com 90 vídeos totalmente gratuitos. Uhul! Viu? 90 vídeos, conteúdo para mais de metro aí para sua reprogramação mental. O Minutos de Inspiração funciona da seguinte forma: você cadastra o seu e-mail lá no link que a gente vai deixar na descrição desse vídeo e agora, se você estiver assistindo ao vivo, tá no chat, o pessoal da equipe tá passando aí esse link. Você vai cadastrar o seu e-mail e todos os dias de manhã logo cedo, na primeira hora do seu dia, você vai abrir o Minutos de Inspiração e assistir um vídeo bem curtinho, que vai de 3 a 6 minutinhos o vídeo, com uma mensagem motivadora para você começar o seu dia com positividade. Segundo a neurociência, a primeira hora do seu dia é a hora mais propícia
para você implantar uma nova reprogramação no seu subconsciente. Então, quando a gente acorda, na primeira hora do nosso dia, o nosso subconsciente está igual de uma criancinha de 6 anos. Então, não coloque notícia ruim, não fique vendo internet, jornal na primeira hora do seu dia. Coloque coisa positiva. São 90 vídeos, 3 meses de mentoria diária comigo, através do Minutos. Ok? Então, vamos lá, gente, que tem bastante coisa para a gente conversar hoje. Bom, gente, eu recebo muitas e muitas perguntas sobre essa questão do desejo. Muitas pessoas falando assim, mas Mai, eu li aquele livro que você indicou e lá fala que a gente tem que renunciar aos nossos desejos. Isso aconteceu com o livro de Saint-Germain, que eu indiquei, né, o livro Alquímico, que lá fala também sobre renúncia de desejos, e também o livro do Osho, Fama, Fortuna e Ambição. Se você quiser conhecer quais livros eu indico, que realmente são livros que me ajudaram muito, está lá no nosso site, na aba Livraria, tá? E vou deixar o link na descrição desse vídeo. Então, ele fala muito sobre isso, tem também a filosofia budista, a filosofia taoísta, que fala sobre você entrar no fluxo e soltar os seus desejos. É o famoso soltar, sabe? Então as pessoas ficam muito assim, quando é que eu foco no meu desejo, quando é que eu solto? O Napoleão Hill, por exemplo, ele ensina o desejo ardente, que você precisa ter um desejo ardente para poder... se o seu desejo for forte, você consegue manifestar mais rápido. Enquanto, por exemplo, a Buda ensinava a renunciar aos desejos e tudo mais. Até Jesus, né? Muitas pessoas entendem que Jesus dizia que a gente tinha que renunciar aos desejos da carne, ou coisa assim do tipo, né? Então, nossos desejos, eles são vilões ou eles são mocinhos? O que você acha? Escreve aí agora, vou dar um tempinho para vocês. Os nossos desejos são vilões ou mocinhos? Que será? De onde que eles vêm? Será que eles surgem de nós? Será que eles surgem da nossa centelha? De onde vêm os nossos desejos? Então, assim, muitas pessoas me perguntam, e eu já tenho alguns vídeos aqui no canal falando sobre essa questão do focar ou soltar. Inclusive, eu tenho até um vídeo recente onde eu falo sobre focar ou soltar, eis a questão. Quando focar e quando soltar. Tem um outro vídeo também que eu tenho chamado o GPS da alma, onde eu falo que você tem que ouvir os seus sentimentos, né? Então, se no momento que você estiver fazendo a sua visualização, a sua mentalização, no momento que você estiver fazendo a sua técnica, seja qual for, relacionada à lei da atração para a manifestação dos seus desejos, se naquele momento aquela técnica está fluindo legal para você, você está se sentindo feliz, você está com um sentimento de desejo cumprido, de desejo realizado, porque é por isso que Neville falava que o sentimento é o segredo, porque o sentimento vai nos dar o recibo, ele vai nos dar, digamos assim, a contraprova de qual tipo de vibração que a gente está emanando naquele momento, no momento daquele exercício. Então, não adianta eu pegar o meu japamala e fazer uma técnica de repetição, como eu ensinei aqui, a utilização do japamala para manifestação e para reprogramação mental. Se eu estou sentindo como um peso, se eu estou sentindo angustiada no momento que eu estou fazendo, se eu estou duvidando, qual o sentimento está predominando no momento da técnica? E isso eu não tenho como dizer para você, porque eu não estou lá e eu não sou você. Eu não estou dentro do seu coração para saber. É você que tem que se policiar, você que tem que se perceber, trazer a consciência de que qual sentimento está me dominando neste momento. Anota essa pergunta aí. Qual sentimento está me dominando neste momento? Qual o sentimento predominante no momento que você está fazendo a técnica? Qual o sentimento predominante em qualquer hora do seu dia? Então, esse sentimento vai te dizer que tipo de vibração você está emanando. Então, não adianta eu fazer uma visualização de abundância, de prosperidade, mas se no fundo eu estou vibrando com medo, se o meu sentimento é, não tenho que manifestar isso porque eu preciso pagar as contas, se não manifestar isso, eu estou lascada.
Não, então qual é a tua vibração? Não é a vibração da prosperidade, é a vibração do medo, da preocupação, do desespero, da angústia. E é por isso que o Neville falava que a verdadeira oração não é uma oração de súplica, de desespero, de se cair no chão e gritar para Deus, me ajuda pelo amor de Deus, meu Deus. Não, é uma oração de sentindo, agradecendo por aquilo que você ainda não recebeu, como se você tivesse recebido. Então, essa é a verdadeira oração, porque você está vibrando na frequência da gratidão. E quem vibra na frequência da gratidão é alguém que recebeu algo, né? Ou você agradece sem ter recebido nada, assim? Não, a gratidão geralmente vem depois de algo que você já recebeu. Mas o que é que acontece então? Então, esse tipo de gratidão, antes de ter recebido, é um tipo de gratidão diferente. É uma gratidão mais parecida com a fé. Então, você realmente está vibrando mais elevado do que a vibração de você estar vibrando em desespero, em súplica, em clamor, né? Então, você está vibrando na fé quando você agradece antes de ter recebido, como se tivesse recebido. Tá bom? Então, se pergunte, qual sentimento está predominando em mim neste momento? Está me dominando. Quando você estiver fazendo o Ho'oponopono, quando você estiver fazendo o caderno da gratidão, quando você estiver fazendo a sua visualização e mentalização. Sempre se pergunte isso. Então, não é receita de médico. 5 vezes ao dia, 3 vezes ao dia, visualize isso. Tantas vezes ao dia. Mai, quantas vezes eu tenho que escrever no caderno? Mai, quantas vezes eu tenho que focar no meu desejo e soltar? Não tenho como te dizer, porque eu posso te receitar. Olha, para mim, funcionou o seguinte. Eu fiz dessa forma, aí eu falo como eu fiz e como funcionou para mim. Mas não quer dizer que como funcionou para mim vai funcionar para você também, entendeu? Porque eu não sei o momento que você vai estar vivendo na hora que você estiver fazendo a sua técnica, né? Então, gente, focar no desejo ou soltar. Se você, no momento que você estiver focando no seu desejo, se fizer essa pergunta que eu pedi para você anotar, você anotou? Anotou a pergunta? A pergunta é: qual sentimento ou qual emoção está me dominando neste momento? Então, no momento que você estiver focando no seu desejo, pensando nele, se pergunte isso. Se a resposta da sua alma for angústia, desespero, medo, escassez, sofrimento, então é hora de soltar esse desejo e focar em outra coisa, que te traga sensações, emoções, sentimentos e vibrações mais elevadas. Entendeu? Então não tem como a Mai dizer quando é para você fazer uma coisa ou outra, porque é só você que pode ter a resposta dessa pergunta que eu te fiz aqui. Tá? Então, se no momento pensar no seu desejo está te trazendo angústia, mas é muito difícil, ainda não chegou, tem que chegar logo, meu Deus, se não acontecer, o que eu vou fazer? Para, vai dormir, vai tirar um cochilo, vai relaxar, pede para alguém fazer uma massagem em você, vai assistir um filme de comédia, vai se distrair, esquece, solta o desejo ali. Ele não está sendo teu amigo naquele momento. Entendeu, gente, a diferença? Aí quando passar que você focar no seu desejo e você sentir feliz, a sensação, a resposta para a pergunta que eu te fiz aí, você fazer para si mesmo e a resposta for sentimento positivo, então continua focando, alimentando, tá? Não quer dizer que você nunca mais vai pensar. Não, talvez aquele não seja só o momento adequado de você pensar no seu desejo. Você tem que soltar ele naquele momento. Depois, você pensa nele, se ele vier na sua cabeça novamente e você conseguir sentir emoções positivas, alimenta. Se não, se distrai com outra coisa. Tá bom, gente? É muito simples, não tem segredo isso, tá? E se você que já tá aqui há mais tempo no meu canal, vê alguma centelhinha aí, novata, chegando, fazendo essas perguntas assim, quando eu foco, quando eu solto, GPS da alma.
né? Use o seu GPS da sua alma. O que é o GPS da sua alma? Você se perguntar os teus sentimentos. Se tiver angustiante, solta esse desejo e vai pensar outra coisa. Não significa que você não vai desejar esse desejo mais, nunca mais. Significa que naquele momento ele não está sendo teu amigo. Você solta ele. Aí, quando você se sente melhor, pensa novamente, tá bom? Então, vamos lá, gente. Mas de onde que os desejos vêm? De onde eles surgem? Será que eles são maus ou que eles são bons? Né? Por quê? Por que a gente deseja? Será que eu posso viver sem desejos? Inclusive, existiam muitas tradições antigas, tanto dentro do cristianismo, quanto dentro do budismo, do hinduísmo e de outras culturas, dizendo que o desejo deveria ser renunciado, dizendo que nós deveríamos renunciar às paixões terrenas, né? À obra da carne, aos desejos carnais. Então, o desejo ele sempre foi visto em muitas tradições religiosas, até filosóficas, como algo negativo, como um vilão que faz a gente sofrer. Desejo, logo sofro, né? Não tem isso? Quando teu desejo te faz sofrer. Então, nessas tradições antigas, existia o martírio do corpo, o martírio do nosso corpo físico. Então, por exemplo, em tradições, em mosteiros cristãos, os monges, até mesmo dentro do hinduísmo e do budismo também, existia isso de se chicotear, né? No budismo, eu não sei depois que virou budismo, né? Mas antes, quando a gente vê a história do Buda, o Siddhartha Gautama Buda, ele passou por um tempo da vida dele em que ele queria buscar a iluminação, ele queria encontrar a iluminação, mas ele se chicoteava, ele ficava fazendo jejuns muito prolongados, ficou bem magrinho, sofreu, fazendo o corpo dele sofrer martírios, propositalmente para tentar se iluminar, se livrar do ego, né? Tentando se livrar dos seus desejos. E dentro também de mosteiros cristãos, muitos monges sentindo seus desejos, seus hormônios ali, se chicoteavam. No próprio hinduísmo também, aquelas pessoas que deitam em cama de prego e fazem outras coisas assim que machucam seus corpos. Mas a culpa não é do corpo, gente, daquilo que você deseja. O corpo é só um instrumento, só um avatar, é um veículo, mas é ele que paga o pato quando a gente sente os desejos e quer espremer o desejo, põe a cabecinha para fora da água, a gente pega ele, morre, né? Não é assim? Então, em muitas tradições era assim. Teve até um rapaz que escreveu há algum tempo atrás para a gente, e ele disse assim, que eu ensinava muito sobre Neville Goddard, e que ele não gostava do Neville Goddard. Ele falou, Má, eu gosto muito de você, mas eu não gosto desse Neville Goddard. Porque eu sigo a tradição budista, ele falou, né? O rapaz falou. E o Neville Goddard só ensina a manifestar desejo, ensina as pessoas a técnicas para manifestar desejos. E segundo o que eu acredito que Buda falou, que a gente não pode, que a gente ter desejos, que a gente tem que matar os nossos desejos, renunciar aos nossos desejos, né? Então, ele disse que o Neville ensinava errado, porque ensinava como manifestar os desejos. Mas, na verdade, gente, o Buda não era contra a gente ter desejos, porque é impossível um ser humano viver sem desejar nada. Todos nós vamos desejar, porque o desejo é a semente da realidade. Eu já falei isso aqui em outras lives, né? Então, sem desejo, você não flui nada acontece. Já ouviu a frase, quem não sonha não realiza? Se você não sonhar, como é que você vai realizar? Se você não tiver um início, uma semente para lançar, a árvore não vai nascer. A árvore só existe porque um dia ela foi uma semente. Então, um desejo é como se fosse uma semente. E uma semente é uma árvore em potencial. É uma coisinha tão pequena que tem potencial para se transformar num carvalho. Você já viu a semente do carvalho? É uma bolotinha assim, desse tamanho aqui, assim. Bolotinha desse tamanho. Por aqui, ó. Uma bolotinha. E aí,
essa bolotinha vira uma árvore, gente, que você não consegue abraçar, tem que ser várias pessoas, fica enorme. Mas se eu não plantar num solo fértil, vai ser sempre uma semente. Assim é o desejo. O desejo é uma semente da realidade. Então, desejar não é errado. O que é que Buda estava falando então? O que é que Cristo estava falando então? Sobre a renúncia dos desejos da carne. Significa quando você faz do desejo a escada para a tua felicidade. Quando você confunde o desejo com necessidade. E aí você se torna uma pessoa focada no futuro e não no agora, não no presente. E a vida acontece hoje, acontece nesse momento, acontece agora. Ela não acontece lá no futuro. Ela não acontece lá no passado. Tanto passado quanto futuro sempre foram o momento agora. Então, o passado não existe mais, o futuro nem existe, nem sabemos quando vai chegar. Só existe o agora. Quando o futuro chegar, ele não vai mais ser futuro, ele vai ser o agora. E o passado, quando existiu, era agora também. Então, o que eles estão falando é quando a pessoa diz, eu só vou ser feliz quando realizar o tal desejo. Né? Aí eu indiquei até já no nosso Instagram o filme Clique, aquela comédia com Adam Sandler, que fala exatamente disso. O personagem do Adam Sandler, ele deixava de viver a felicidade com a família dele, com os filhos dele, com os pais dele, com a vida dele, porque ele estava focado em ser promovido no trabalho dele e ter mais dinheiro. Então, ele se tornou um filho desleixado, um marido desleixado, um pai desleixado, jogando para escanteio o momento do agora, dizendo não, ele falava assim para a mulher dele, quando eu conseguir a promoção, tudo vai melhorar, aí eu vou poder viver, aí eu vou poder curtir minha família, aí eu vou poder ser feliz, mas enquanto isso não acontecer, me deixem em paz. Entendeu? Então, ele não estava vivendo. E você assiste lá o filme, você vê como a vida dele se desmoronou toda porque ele queria viver no futuro, né? E aí a vida presente dele passou diante dos olhos dele de uma forma tão rápida. Então, é isso. Quando você depende da materialização do desejo para ser feliz, então o desejo, naquele momento, não está sendo teu amigo, mas o problema não é culpa do desejo, mas a forma como aquela consciência está vendo o desejo, está lidando com ele, né? Mas a gente vai saber de onde que ele vem aqui com o nosso desenho, que vocês já conhecem há algum tempo, né? Eu sempre falo, quando a gente entende como funciona a realidade, tudo fica explicado. Então a gente sabe que segundo a filosofia hermética, o livro Kybalion, eu já ensinei aqui, existem 3 planos da realidade. Na verdade, a gente sempre fala 2, porque o plano mental ele é só uma ponte, ele é só uma ligação, um portal entre os 2 planos, que é o plano superior e o plano inferior. E o plano mental é essa ligação. O plano mental, eu acesso ele todos os dias. Quando eu faço uma lista de compras que eu preciso ir ao supermercado, eu vou escrever batata, cenoura, isso, e já vai vindo na minha mente as imagens mentais. Aquilo é plano mental. Quando eu sento para visualizar, é plano mental também, tá? Então, a imaginação, plano mental, o Neville Goddard chamava esse plano de imaginação, mundo da imaginação. Então, você acessa o plano superior. O plano superior é o reino da causa, e o plano inferior é o reino do efeito, tá? Então, aqui é a causa e aqui é o efeito. O que você cria no plano superior, que é através do plano mental, desce em forma de matéria para o plano inferior. Aí, lembrando que a gente vai ter aqui lá no nosso Instagram, a Semana da Mecânica Quântica, onde nós vamos falar de física quântica. Então, assim, sobe em forma de onda de informação e aí há o colapso da função de onda, a onda colapsa e se transforma em partícula, que é quando materializa o seu desejo, tá? Isso é uma linguagem da física quântica. Então, tá aqui. E da onde vem o nosso desejo? Tem o nosso eu superior e o eu inferior. O eu superior é o que a gente chama de alma, a nossa centelha divina, o nosso eu superior.
o Espírito de Deus em nós, tem vários nomes, eu maior e eu menor, eu maior, eu menor. Então, essa porção de consciência aqui, ela foi projetada do todo, que é a fonte criadora, uma porção menor do todo. Por isso que a gente usa o termo centelha divina, porque é uma centelha, uma fagulha, uma chama menor de uma fonte maior. Só que ainda que seja menor que a fonte maior, que a fonte universal, que o todo, ainda que seja menor, mas é muito superior ao eu inferior ou eu menor, nosso eu físico. Não tem uma forma física, apesar da gente desenhar aqui para fins didáticos, não tem uma forma física, mas a gente desenha para fins didáticos, aqui é a forma. Então, ela projeta, segundo a Cabala Judaica, que eu sempre falo aqui, que é um dos cursos que eu fiz, projeta aqui, num avatar físico, uma porção menor de consciência, que eu gosto de dizer que é 1%, dizem que é mais, mas eu acho que é até menos de 1%, porque o mundo não físico é muito maior que o mundo físico. E aqui o resto, nossos 99 ficam aqui. Então, só que essa porçãozinha de consciência, esse 1%zinho de consciência que vem para a Terra, perde a memória, não sabe que a sua maior parte de si continua consciente, tá? Continua consciente no mundo superior, invisível, imaterial, continua consciente. Ela não sabe que ela veio, a origem dela é essa. Ela pensa que ela é o corpo físico, ela pensa que ela é a mente dela e acabou-se, não tem nada além da matéria. Então, quando vem para o plano inferior, perde a memória e o despertar da consciência, a iluminação, né, que acontece é quando esse 1% se conecta de volta aos 99 e você vê a vida pelos olhos da centelha. Então, quando Siddhartha Gautama se iluminou debaixo daquela árvore onde ele ficou meditando, quando ele abriu o olho depois de tanto tempo de meditação, não era mais o Siddhartha, era o Buda, o iluminado. Ok? Então, a iluminação já não era mais ele como homem, o Siddhartha Gautama olhando. Já era a centelha totalmente em fusão com o seu eu superior, vivendo no corpo físico. Então, você já olha diferente. Eu já vi vários relatos de pessoas que conseguiram fazer essa fusão aqui, e é como se a centelha estivesse vivendo entre os homens. Então, isso aconteceu com Cristo, isso aconteceu com Buda, isso aconteceu com várias outras pessoas. Nesse nosso mundo agora contemporâneo, uma das pessoas que relata que conseguiu chegar a esse nível é o Eckhart Tolle, autor do livro O Poder do Agora. Ele conseguiu, mas eu acho que ele já veio com essa missão, porque ele era uma pessoa extremamente depressiva, deprimida, queria se matar. E aí ele foi dormir muito deprimido uma noite, pensando em se suicidar, e ele teve uma experiência onde ele subiu, ele entrou em fusão com o seu eu superior, ele se viu como o eu superior e ele viu que ele não era somente o corpo físico, a mente dele, ele não era a mente. E aí ele disse que quando ele acordou, ele pensou que ele ia perder essa conexão, mas a conexão nunca foi perdida. Então, quando ele está sentado falando, não é ele, gente. Não é o eu físico. Tanto que você vê que ele fala com calma, com tanta mansidão. Não é ele falando. É a centelha que está aqui, ó, 100% vivendo através dele. Então, algumas pessoas conseguem isso. Outras, eu confesso para vocês que eu tive já esses momentos de abrir meu olho e não era eu mais. Era a minha centelha mesmo vivendo, existindo. E você começa a ver... Você é as árvores, você é o outro, você é outra pessoa, você se sente assim realmente Deus vivendo em forma física. É muito maravilhoso. Só que quando passa o dia a dia, a gente vai se identificando de novo com o personagem físico e a gente vai se distraindo. E aí, quanto mais a gente se distrai com as coisas do personagem, com a identidade do personagem, mais a gente vai se distraindo da nossa real identidade. Aí, então tem que
voltar para chamar de novo. Tem dias que eu passo assim o dia inteiro conectada, olhando e vendo o todo em tudo, eu em tudo. E tem dias que eu tô muito no personagem e aí eu digo, meu Deus. Inclusive eu lembro que quando eu fui no salão, uma vez que eu fui no salão, tinha duas moças fazendo as minhas unhas, né? Uma fazendo a unha do pé e a outra fazendo a unha da mão. E aí elas conversavam da vida delas e eu ia conversando da minha também, a gente falando de várias coisas da vida, né, cotidiana. E aí a gente estava rindo e tal, aí uma começou a falar, tipo, reclamar da política, do governo, disso, daquilo, da dificuldade que era a vida e tal e tal. Aí naquele momento eu senti a minha centelha digamos assim, me salvar do personagem. Falou assim para mim, veio na minha mente assim, você já está mergulhada, hipnotizada, zumbizada praticamente no personagem. Aí eu acordei, eu disse, eu tô no personagem total. Tava ali envolvida com a conversa que elas estavam lá e eu era a Mai, personagem físico, não era mais a centelha ali naquele momento. Eu já estava totalmente envolvida naquela conversa, eu não estava mais consciente, sabe? Eu estava novamente hipnotizada, zumbizada pelo meu personagem. Então, a pessoa que chega na iluminação, ela não vive zumbizada pelo personagem, porque ela se olha no espelho e ela não vê o personagem em si, ela vê aquela sensação, como eu já falei para você, uma sensação materna, que eu tenho, pelo menos, quando eu olho e eu estou em conexão com o meu eu superior, eu olho para a imagem no espelho e eu quero... É o amor que eu sinto pelo meu filho, de querer abraçar, de querer cuidar, de querer... Eu sei que aquilo vem da conexão do 1% com os 99%, é o eu superior vendo aquele avatar, né? Cuidando com carinho, com amor. Aí eu começo a falar coisas maravilhosas e eu sei que é a minha centelha falando através de mim, sobre mim, né? Então, se você se olha no espelho e você não sente amor incondicional, não sente aceitação, é porque você precisa se conectar com a máxima urgência com a tua centelha divina, porque você está imerso no personagem físico. Então, ok? Então, gente, só para explicar o que é a iluminação, que é exatamente você, imagina, o eu superior é como se o eu superior descesse aqui e é ele que está vivendo através de você, tá? Então, existe isso, e o que acontece? Esse mundo inferior, o plano inferior, que é o reino do efeito, ele tem as leis funcionando. E uma das leis que funciona aqui, somente nesse plano inferior, é a lei das polaridades. Então, não tem como falar de desejo sem falar da lei das polaridades. É por isso que essa live vai para o portal do alquimista, porque os meus alunos estudam as leis herméticas. Então, são várias as formas que você tem de aplicar essas leis herméticas na sua vida do dia a dia, inclusive a lei das polaridades, para explicar de onde vêm os desejos, tá? Porque aqui no plano superior, onde somos todos centelha divina, não há um corpo físico, há somente diálogos, consciências que se misturam entre si e não precisam das coisas que tem no plano inferior, como a gente precisa. Isso existe positividade lá, não existe outra... ou o reverso, só existe o verso, né? Então, o que acontece? Projeta-se esse pedacinho de consciência aqui, que esquece a sua origem, para poder viver, jogar o jogo da vida de uma forma séria. Porque se a gente lembrasse, a gente não ia jogar direito, né? A gente ia saber que é só um jogo. Então, esse 1% vem para cá. Se esquece quem é. Se esquece até que tem centelha divina, que tem eu superior, que tem alma. Pensa que é só o corpo físico. E aí a lei das polaridades, ela começa a entrar em exercício na vida da pessoa. O que é a lei das polaridades? Está dizendo que existem o que você quer e o que você não quer. Que existem polaridades inversas, nem sempre negativo e positivo, às vezes apenas inversas, como masculino e feminino. Masculino numa ponta, feminino na outra, e são polaridades. Mas não quer dizer que o masculino é ruim e o feminino é bom ou vice-versa.
são apenas diferentes, assim como ideias, assim como concepções. Por exemplo, lei das polaridades na política, esquerda e direita, que são concepções diferentes. Quem está na direita, polarizado na direita, vai dizer que o da esquerda é ruim, quem está polarizado na esquerda vai dizer que o da direita que é ruim, e aí tem aquela coisa de tentar encontrar o equilíbrio. Então, a lei das polaridades está em tudo, no masculino e no feminino, na política, nas religiões, nas filosofias, ela se manifesta em todos os âmbitos da nossa vida. E aqui, quando a gente vai falar de desejos, então a gente vai falar da lei das polaridades com o que a gente quer, né? Então, isso daqui é o que quero, tá? Esse aqui, quero, não quero, não quero. Como é desejo, então, a gente vai usar essa expressão. Essa aqui é o que eu quero e isso aqui é o que eu não quero. Então, o que é que acontece? Essa consciênciazinha vem aqui, e aí ela vai viver experiências do que ela quer e do que ela não quer. Só que essas experiências que você não quer são chamadas de contraste. Contraste é um termo usado pelos Abraham, por exemplo, né? Para explicar que é algo que é diferente do que você deseja. Só que antes de você saber o que você quer, você primeiro vai experimentar o que você não quer, entendeu? E aí, olha só o que é que acontece. Digamos que esse aqui é o João. O João, ele anda de moto, ele tem uma moto. É só o único transporte que ele tem. E aí, ele é casado e a esposa dele ficou grávida. Aí começou a ficar ruim, difícil de andar de moto, com a esposa grávida, com barrigão, igual eu. E aí, o neném nasce, aí ele fica preocupado. É difícil andar de moto com um nenenzinho, a esposa, o nenenzinho, né? Agora, o que é que o João está experimentando uma situação ali do que ele não quer? Ele não quer botar um neném recém-nascido com a mulher dele na garupa da moto. Então, ele diz, poxa, eu não quero isso. Então, naquele momento que ele sentiu que ele não quer, ele emanou um desejo do que ele quer, né? Então, ele emanou aqui para a centelha divina dele, percebeu, o que seria a solução? Ele não quer colocar a esposa com o nenenzinho na moto. Aí a centelha diz a solução, ela envia a solução. O que ele quer é um carro. Então, carro vai resolver o problema. Então, a resposta desce em forma de desejo. O desejo por um carro. Então, é daí que os desejos nascem. Primeiro, passo 1, o João percebeu que ele não quer, que é perigoso botar o nenenzinho recém-nascido na garupa da moto com a mãe. Então, ele emanou isso para a centelha, sem ele perceber. E a centelha disse, então, é um carro que vai resolver essa situação. Por que você acha que a centelha está lá sem fazer nada no plano superior? Só olhando a gente sem se intervir. Não, 100% conectada, interessada no que você está fazendo, no que suas partes, suas projeções de si mesmo estão fazendo aqui. A centelha não é uma mãe que pariu um filho e saiu, foi fazer outra coisa e se vire aí. Não, está 100% conectada, em atenção ao que você não quer, para pensar no que você quer, para dar soluções para você. Então, o desejo, ele vem como uma notificação do teu eu superior. Então, quando o João disse, eu não quero colocar a minha esposa com recém-nascido na garupa da moto, fica ruim para a gente se manter, essa moto é uma maravilha, me ajudou muito, mas hoje já não supre mais minha necessidade. Eu tenho uma outra realidade. Então, ele emanou, né, essa insatisfação dele, esse contraste. E a centelha criou uma solução. Na mesma hora em que ele emanou isso que ele não quer, a centelha criou um carro aqui, para ele. Um carro que já existe aqui, já é em onda de informação. O carro já está aqui.
Agora, para colapsar o carro, para descer para cá, aí é outra história. Aí depende do João. Aí a centelha disse, vai resolver, ele está desejando resolver esse problema. E eu já mandei o desejo. Então, o desejo que a gente sente são desejos que vêm como notificações do teu eu superior, dizendo, eu já tenho aqui o teu carro. Essa casa que você quer já é real, já está aqui disponível para você. Está em onda de informação, está no mundo superior, você só tem que permitir que desça. Então, é assim que os desejos, daí que eles vêm da nossa experiência com a lei das polaridades, aonde você sabe o que você não quer, porque sei o que não quero, aí a centelha providencia o que você quer, porque a centelha ela vai receber essa informação e ela cresce. A cada experiência que temos, ela cresce, ela expande. Essa consciência que expande. Não é o eu físico, mas é a consciência do eu superior que vai se expandindo com as vivências que o eu inferior tem através da lei das polaridades. Se tudo fosse só perfeito, não existisse o outro polo, a gente não ia criar aqui no polo positivo. Então, primeiro eu visito esse polo do que eu não quero, para então a centelha providenciar a solução e aí criar mais coisas positivas. Então, há uma visita na polaridade inversa para que as coisas da polaridade, né, do verso, do que eu quero, sejam criadas. Então, já viu aquela história de que quando você perde a que você dá valor? Poxa, eu não sabia o quanto que era até eu ficar sem isso. Aí você, quando recupera, você tem mais, né? Tem mais amor por aquilo, mais gratidão. Você se sente mais evoluído, mais agradecido quando você passa pelo contraste, por uma polaridade inversa. Aí tá aqui o João, ele começou a sentir esse desejo. Um carro. Um carro solucionaria, um carro legal, um carro ia ser excelente para solucionar essa situação. Então, ele pensa que veio dele o desejo, mas era a centelha sussurrando, dizendo assim, um carro, você pode ter um carro. Aí vem essa ideia, sabe a ideia que vem, eu não quero isso para minha família, então, um carro. Ele pensa que veio dele, mas foi a centelha que sussurrou para ele. Aí, o que é que acontece? A centelha fica procurando meios, né? O teu eu superior fica procurando meios de te trazer esse carro, de fazer com que você permita que esse carro venha. Ah, mas eu permito, vem em mim, carro. Não é assim. Você tem que vibrar na frequência do teu desejo realizado. Só que o problema é que o João, ele acha que, primeiramente, ele acha que ele não tem salário para comprar um carro. Eu não tenho dinheiro para comprar um carro. Não tem dinheiro para comprar. Ele bloqueou ali naquele momento, né, qualquer possibilidade da centelha trazer o carro para ele. Porque ele olhou para o contra-cheque dele e disse, é pequeno, eu não tenho nem conta poupança, não tenho nem nada, eu tenho bem pouco para dar de entrada. E aí ele já limitou as possibilidades dele pela crença dele na impossibilidade dele. Mas o universo é feito de quê? Infinitas possibilidades. O carro pode vir de várias formas para o João, só que ele limitou essas formas porque ele pensa que ele não pode. Então ele pensou assim. Aí alguém deu para ele no sinal um folheto de um feirão de carros, condições nunca antes vistas. Aí ele olhou e isso aqui é só conversa. Nem vou olhar porque não tem salário para isso, não tem nome para isso. Aí jogou fora. Era uma notificação do universo dizendo para ele ir lá, porque aquelas condições nunca antes vistas ia ser exatamente o que ele precisava para ele ter o carro que ele tanto queria. Só que ele não acreditou e jogou fora uma oportunidade. Aí ele segue, mas o universo, né? A centelha não desiste de dar o carro para o João, assim como a centelha não desiste de dar o teu desejo para você. Aí o que é que acontece? O João vai no supermercado. Aí tá lá, né? Nas compras, a partir de tal coisa, vai ganhar um veículo, um sorteio de um veículo.
Aí ele olha, ele ganha os cupons, ele pega assim, ele diz, tô com pressa. Ninguém nunca ganha mesmo, né? Eu não vou ganhar mesmo, tem muita concorrência, muita gente, eu ganhei só um cupom. Como que eu vou ganhar só com um cupom? Depois eu preencho. Aí botou no bolso, amassou, nunca preencheu e nem botou na urna. Era outra oportunidade que o João jogou fora pela falta de crença, pela falta de fé dele, de acreditar nas infinitas possibilidades. Aí ele foi, né? Aí ele continuou com aquele desejo, continuou, foi ficando mais e mais difícil para ele, mais e mais difícil. Tava para nascer o neném e ele preocupado, e agora como é que eu vou levar, né, minha mulher para os lugares com o neném recém-nascido, eu preciso. Aí ele conversa para um, fala para outro que tá difícil, que ele precisava de um carro, mas que ele não tem dinheiro para comprar um carro, só emanando escassez. Aí a centelha fica tentando encontrar uma brecha quando ele tiver mais positivo né? Aí a centelha faz com que ele se encontre com um primo que é funcionário público, que tem nome para financiar um carro. E aí ele comenta pro primo dele que queria um carro e tudo mais, e aí o que é que ele faz? O primo dele diz assim, olha, tu pode comprar no meu nome, se tu pagar direitinho aí, no meu nome tu compra um carro aí, se tu pagar direitinho. Não, eu pago. Aí vai lá e compra um carro no nome do primo. Foi como ele achou que era a única solução que apareceu para ele, mas o universo mandou outras, que ele poderia ter um carro quitado, mas ele não acreditou que ele ia ter um carro quitado, que ele ganharia num sorteio. Ele não acreditou. Aí ele acreditou que o possível para ele era só esse. Alguém emprestar um nome, porque primeiro que ele achava que o nome dele não ia passar, e nem que ele ganharia num sorteio. Então, ele limitou as possibilidades, mas no final o carro chegou. Chegou do jeito de menor resistência para ele, mas o carro chegou. Poderia ter chegado de um jeito menos sofrido. Então, entendeu da onde que vem? Eu estou dando esse exemplo aí do João, porque, olha, isso até aconteceu até comigo, que eu havia pedido muito para minha centelha. Eu estava ali visualizando, tinha na caixinha dos sonhos, fiz pote dos desejos, o tipo de carro que eu queria, e eu dizia assim, eu quero um carro onde eu me sinta próspera, mas eu quero que seja uma SUV, eu quero que seja, sabe, que eu me sinta próspera, eu quero que seja um carro 0 quilômetro e tal. Só que eu, de vez em quando, eu me via olhando os novos e usados, quer dizer, os usados, carros usados. Aí eu dizia assim, não, usado eu compro, usado eu tenho como comprar. Só que eu tinha pedido para minha centelha um 0 quilômetro, só que eu não acreditava que eu podia. Até que alguém, um amigo, disse, vamos lá, eu estou comprando uma Jeep Compass, eu estou comprando, vamos na loja comigo, vocês têm empresa, vocês têm CNPJ, dá para vocês comprarem no CNPJ, vamos. E ficou me insistindo, só faltou me arrastar pelos cabelos para a loja. Mas nem na loja eu queria entrar, porque eu achava que aquilo estava muito acima. Entrei na loja, né, fiquei assim, acuada ali, até que o rapaz, o vendedor, disse, venha, entre no carro, conheça o carro, e me mostrou lá. Aí ele abriu a porta e disse, senta. Aí eu disse, não precisa sentar no carro. Não, senta para você sentir, eu vou te mostrar as funções. Aí eu sentei no carro, peguei no volante, ele foi me mostrando todas as funções e tal, aquele cheiro de carro novo. Aí eu, ai meu Deus, eu comecei a vibrar positivo. Aí na hora eu senti a minha centelha falar comigo, e esse carro? E nesse carro, você se sente próspera? Aí eu disse, claro! Aí eu fiquei assim, emocionada, porque eu ouvi a minha centelha falar naquele momento ali comigo, né? Aí foi, ou seja, se eu não tivesse sido arrastada, aí teve umas condições especiais lá, né, que a loja deu, por ser também fim de ano, início de um ano para trocar, né, o carro, enfim. Várias questões lá foram aparecendo, que foram dando descontos e mais descontos, que o carro foi ficando acessível para a gente e o sonho se realizou. Né? Então, assim, eu não ia tirar de mim mesma de sair e entrar na loja, ainda mais numa loja 0 quilômetro, né? E aí a minha centelha me puxou para eu entrar na loja, me arrastou, entendeu?
Senão não teria ido. Mas a sua centelha divina está te arrastando, te puxando, te mandando sinais de possibilidades que existem no universo para que o seu desejo desça, porque ele já é real no teu mundo superior. Já existe o carro que você quer, a casa que você quer, o amor da sua vida, o sucesso, o negócio, seja o que for que você deseje, já está criado no teu mundo superior. Porque quando você vivencia o que você não quer, no mesmo instante a tua centelha recebe e cria no vórtex, no mundo superior, uma versão em forma de onda de informação daquilo que você quer. E agora é só colapsar. Então, é nesse momento, é isso que é o desejo. O desejo, a tua centelha dizendo, o carro já está aqui. Você disse que não queria mais andar de moto com a tua esposa, que precisava de mais espaço, né? Então, está aqui, já existe um carro. Um carro se criou quando você disse, eu não quero andar de moto com a minha esposa, com o bebê recém-nascido, não dá. Naquele momento que você falou isso, o carro nasceu no vórtex. Nasceu na tua centelha divina. Naquele momento. Então, no momento que você vai numa loja, um vendedor te trata mal, você é maltratado na loja, você não gostou, não gostei que fui maltratado na loja. Isso aconteceu com a gente, né? Uma vez que a gente foi num shopping, e aí a gente entrou numa papelaria e a moça, eu acho que era o horário do almoço, né? E a gente estava fazendo a lista da escola do nosso filho. Então, eram vários itens que tinham que comprar lá, né? E aí a moça estava meio sem paciência, sabe? Tipo, escolhe qualquer coisa, eu quero sair para o meu almoço. Praticamente falando isso pra gente. E meu marido ficou brabo, sabe? Ele disse, poxa, né? Por que tá, né? Aí a gente ficou, aí eu me lembrei disso. Eu disse, não tô gostando desse tratamento. Não tô gostando. Tô comprando, tô aqui. Se não dá para atender, passa a venda para outro. Se precisa sair para o almoço, né? Aí meu marido ficou bravo. Ou seja, quando alguém te trata mal, no momento você não gosta. Naquele momento você está emanando para o universo. Você emanou, sabe o quê? Que você quer alguém que te trate bem. Aí a gente saiu daquela loja, meu marido disse, não bora levar mais nada não. Aí a gente largou a lista lá, compramos acho que só 2 ou 3 itens. E aí a gente saiu daquela papelaria e foi para uma outra papelaria. Aí, quando a gente chegou nessa outra papelaria, outro tratamento ótimo. Um rapaz super atencioso e tudo mais, e atendeu a gente, tá? Aí, naquele momento, mas eu pensei nessa lei. Quando eu senti que eu estava sendo tratada de um jeito que eu não estava gostando, eu disse, então estou emanando para o universo agora. Estou vivendo o passo 1, o contraste. Quero ser bem tratada, quero encontrar, desejo, o que é que eu quero? Um vendedor que me trate bem, que me trate dignamente. Aí só que eu sabia que isso estava acontecendo. Tá vendo como você usa a lei das polaridades a seu favor? Você identifica o que você não quer. Não tô vivenciando o que eu não quero, então identifica o que você quer. Entendeu? Então, aquilo que você quer é criado no vórtex e desce para você. Então, os nossos desejos, eles não são maus. Mas por que a gente sofre quando a gente deseja? Por que quando a gente sofre, Porque não é culpa do desejo, nem culpa da tua centelha. Ela está dizendo, já está aqui o teu carro, já está aqui o amor da tua vida, já está aqui tudo aqui comigo, ó. Só que o problema, João sofreu. Por que o João sofreu? Porque ele não acreditava que ele teria condições de ter um carro. Simplesmente somos nós mesmos, com a cabeça dura, de não acreditar, é que sofremos. Porque a centelha está dizendo, está aqui, quero mandar teu carro, quero mandar o que você deseja, está aqui para você. Mas a pessoa, não, mas não dá. Porque você está pensando diferente do teu eu superior e é por isso que causa o sofrimento. Você está pensando diferente. Quando nós pensamos diferente do nosso eu superior, nós sofremos. Toda vez que você se perceber, se flagrar em sofrimento, esse sofrimento está sendo causado por uma perspectiva diferente da perspectiva que o teu eu superior tem. Pode prestar atenção. O que faz a gente sofrer? A gente acreditar que a gente não vai conseguir, a gente acreditar que é muito difícil,
a gente acreditar, se apegar achando que vai perder, a gente ter medo, a gente ter ansiedade. Todos esses sentimentos, eles não são compartilhados com a nossa centelha divina, porque ela não sente nada disso. Então, quando você sente isso, você está pensando diferente, você está em discordância com o teu eu superior. Teu eu superior não está concordando com você naquele momento. E aí há o sofrimento, há a dor. Então, não é culpa do desejo. O desejo já está aqui real, está no vórtice, ele é real, ele existe. Ele existe. O que está impedindo ele de descer? A nossa incredulidade. Pensar diferente da nossa centelha divina. Pensar com outro pensamento, vibrar numa outra frequência, que não é a mesma da centelha. Então, quando você olha para alguém e você diz, detesto aquela pessoa, não gosto daquela pessoa, você, teu eu superior, ninguém se sente bem falando isso. Você se sente bem? Ninguém se sente. Ninguém se sente bem odiando outra pessoa. Não existe uma pessoa que possa dizer, ai, mas eu adoro odiar fulano. Ninguém gosta. A sensação de raiva do outro é uma sensação que baixa a nossa frequência, a nossa vibração e nos deixa tristes, nos deixa mal, causa estresse, causa doenças. Por quê? Porque não é uma vibração que a centelha compartilha. A centelha não olha para essa pessoa com esse olhar. Então, sempre que a gente sente que o nosso desejo está fazendo a gente sofrer, é porque a gente está desacreditando dele, desacreditando da capacidade, das infinitas possibilidades que o universo tem de trazer ele para a gente. Então, a culpa não é do desejo, a culpa é que você precisa vibrar na frequência do teu desejo. Você precisa vibrar na frequência da tua centelha divina. Aí sim, você vai permitir. É a falta de fé, a falta de acreditar que nos faz sofrer. Não é o desejo. O desejo não faz a gente sofrer, mas é a falta de acreditar que é possível esse desejo se manifestar. E também é a questão de achar que eu preciso que ele se manifeste para que então eu seja feliz. Então você tem que sentir antes de ter. E o problema é que a gente só quer agradecer quando a gente tem a boa notícia. Quando a notícia que recebeu é ruim, não quer agradecer. Não agradece, vibra no desespero, na raiva, na angústia, na dor, na ansiedade. Mas se a notícia for boa, eu vibro feliz. Não é. O verdadeiro alquimista mental é aquele que vibra do jeito que ele quer manifestar, porque ele sabe que a vibração que ele oferece, independente das circunstâncias, é a vibração que vai manifestar a realidade dele. Então, ainda que as notícias não sejam favoráveis, quando a gente decide, pela fé, vibrar no positivo, agradecer antes de receber, aí sim a gente está pensando igual a nossa centelha divina. Tá bom, gente? Bom, eu espero que tenha ficado claro. O desejo não é vilão, o desejo não é mal. O desejo, ele é algo que acontece naturalmente com todos nós. Uma vez que eu sei que o desejo nasceu do meu eu superior, dizendo aqui, você já tem isso que você quer. Então, se você deseja muito manifestar o grande amor da sua vida, o grande amor da sua vida já está no teu vórtice, já está aqui com a tua centelha há muito tempo. Mas o que é que você pensa de si mesmo? Isso pode estar bloqueando do teu desejo se realizar. E a culpa não é do desejo. Entendeu? Deu para ficar entendido? Então, vamos lá. Tem mais algum aviso? Eu só não quero esquecer do aviso que nós vamos ter a nossa Semana da Física Quântica no Instagram. Serão 5 lives seguidas ao 12h45, transmissão ao vivo no nosso Instagram. A Semana da Mecânica Quântica, onde eu vou estar lá com o Mário Jorge falando sobre física quântica. Nós vamos falar do gato de Schrödinger, o experimento da dupla fenda, nós vamos falar do colapso da função de onda, emaranhamento quântico, vamos falar de que mais? Vai todos esses temas, sabe? Como que explica a dupla fenda, como que o observador interage com a realidade.
Todos esses temas que vocês sempre pediram de física quântica vai estar lá. Serão 5 lives de 1 hora cada, que é o tempo que o Instagram permite a gente ficar ao vivo. E a gente vai poder responder perguntas no ao vivo de quem estiver lá. A live vai ficar gravada no Instagram por 24 horas, que é o tempo que a plataforma permite. Não é que a gente quer apagar as lives, gente, do Instagram. É porque o Instagram não deixa ficar mais de 24 horas gravada a live lá, tá? Mas faça parte, será ao 12h45, de 25 a 29 agora de maio. A gente vai estar ao 12h45 lá no nosso Instagram, Temporariamente Humana, falando de física quântica, tá bom? Mais algum aviso? Nenhum? Não se esqueça de se inscrever no Minutos de Inspiração, que é a minha mentoria diária em vídeo, gente. Quem é que dá aí, né? Quem é que faz essa possibilidade de você receber um curso completo com 90 vídeos gratuitamente, muito bem produzidos, e a gente recebe muito feedback legal de que começa o seu dia com positividade e não vai atrapalhar a sua rotina, porque são vídeos curtíssimos, feitos exatamente para quem vive uma vida corrida, tá bom? Então não perca essa oportunidade de participar do Minutos de Inspiração, que a gente vai deixar o link na descrição desse vídeo. Se estiver assistindo no ao vivo, o pessoal está passando agora. E também, gente, o nosso workshop, O Despertar, que é o workshop que eu fiz junto com o Mário Jorge em São Paulo, e eu falo do Kybalion, uma palestra de quase 3 horas, também respondendo perguntas e respostas lá, e falando do Kybalion, em São Paulo, e o Mário Jorge falando da trilogia My Big Toe, que é do Dr. Tom Campbell, que fala de realidade virtual, a Matrix, vivemos em uma Matrix. É maravilhoso esse conteúdo. Eu fiz 2 entrevistas aqui com o Mário no canal, que tem assim muito, muito legal falando sobre exatamente isso aqui, tá? Então, o workshop O Despertar tá super acessível e tá cheio de conteúdo. Tem conteúdo em PDF também, tá? Então, conheça, visite lá a página do workshop O Despertar. Tem mais alguma coisa? E eu vou deixar aqui também o link do nosso Instagram para você ir lá, seguir o Instagram e participar da nossa Semana da Física Quântica. Vão ser 5 lives todos os dias, de segunda a sexta, ao 12h45. Vai ficar disponível por 24 horas lá. Mas se você quiser fazer sua pergunta, participar ao vivo, tem que estar online no Instagram ao 12h45. Bom, é isso. Um grande beijo da minha centelha para a sua centelha, e pare de ficar brigando com seus desejos. Eles não têm